Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer o terceiro episódio da série sobre ansiedade. Nos vídeos anteriores eu falei sobre o que é ansiedade, sobre sintomas, tratamentos e ferramentas que você pode utilizar no seu dia a dia. Vou deixar esses vídeos aqui embaixo se você ainda não viu. E no vídeo de hoje eu vim trazer a minha experiência, contar a minha história com ansiedade, como tudo aconteceu na minha vida. E também responder algumas perguntas que vocês me deixaram no Instagram. Eu pedi pra vocês me deixarem questões que vocês quisessem que eu tratasse nessa série e eu vou respondendo no decorrer do vídeo. É bem difícil pra mim abrir a minha vida nesse quesito e falar sobre essas coisas que aconteceram, sobre essas inseguranças, mas eu acredito que isso ajude outras pessoas, porque toda vez que eu falo sobre esse assunto, sobre saúde emocional, as pessoas me relatam isso. E é por isso que eu estou fazendo essa série. Eu acho importante compartilhar as coisas que aconteceram comigo, o que ajudou e o que eu faria diferente também. Bom, eu sempre fui uma pessoa ansiosa, uma criança, uma adolescente ansiosa. Mas, lembrando que a ansiedade é uma reação natural do ser humano, né? Então todo mundo tem algum nível de ansiedade. E isso não atrapalhava a minha vida. Até a época da faculdade, que foi de 2011 a 2014. Pra quem não sabe, eu sou formada em moda. E eu acho que foi nesse momento que tudo começou. A ansiedade potencializou muitas questões, assim, da minha personalidade, da minha forma de viver. Não sei como que eu posso explicar isso. Mas, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que se cobrou muito por conta de outras coisas que aconteceram na adolescência e tudo mais. E a faculdade só potencializou isso. Então, a competitividade dentro da faculdade, aquela briga de egos, enfim, essas coisas potencializaram a autocobrança. Nessa época eu já comecei a sentir alguns sintomas, principalmente físicos, da ansiedade, e um deles foi a gastrite. Eu desenvolvi gastrite emocional, sofri muita dor de estômago nessa época, assim, foram os 4 anos de faculdade com muita dor de estômago, coisa que eu não tinha antes. E também foi nessa época, né, logo quando eu comecei a faculdade, que eu precisei fazer a minha primeira dieta de engorda, porque eu estava pesando 36 quilos. Porque eu tinha acabado de passar por uma cirurgia e também pela mudança de rotina, tudo que a faculdade tinha me proporcionado. Então, nessa época, a minha nutricionista já me falava, já me alertava sobre a ansiedade. Ela dizia que eu tinha muita ansiedade, que eu deveria fazer terapia. Mas naquela época eu nem dei muita bola pra isso. Quando eu terminei a faculdade em 2014, eu já emendei outro curso, então em 2015 eu comecei o curso técnico de processos fotográficos na ETEC. E nessa época os sintomas físicos evoluíram, então depois da gastrite eu passei a ter refluxo. Em um episódio bem específico, em maio de 2015, foi quando eu tive uma crise muito feia de refluxo no meu aniversário. E o refluxo queimou minha garganta e meu nariz. Eu fiquei muito mal, assim, eu achei que a minha garganta estivesse inflamada, como na época que eu ainda tinha amígdalas, porque eu tirei as amígdalas antes de começar a faculdade. Mas eu tava com uma dor como se eu tivesse com amidalite. Eu fui no meu otorrino, que tinha me operado, e ele falou que eu não estava com a garganta inflamada, eu estava com a garganta e o nariz queimados por conta do refluxo. E aí ele conversou comigo, ele é muito querido, Dr. André, maravilhoso, e ele, com toda a sabedoria e delicadeza de tratar com aquilo, né? Ele chegou à conclusão que poderia ser algo emocional e, novamente, outro médico me sugeriu, né, buscar terapia, falou que isso provavelmente era psicológico e estava me acarretando esses problemas físicos. Mas ainda assim eu não busquei ajuda nesse momento. E ainda em 2015, além dos sintomas físicos, eu passei também a ter sintomas psicológicos. E tiveram vários episódios de que eu sentia medo, não sabia nem explicar direito, mas de que eu não queria ir para aula, eu não queria sair de casa. E aí eu comecei a ficar mais alerta sobre as coisas que estavam acontecendo. Eu fiquei com medo de estar desenvolvendo síndrome do pânico ou algo do tipo, por estar com medo de sair. Então, algumas vezes eu faltei na aula por estar com esses sentimentos confusos, com medo, com angústia. E mais ou menos nessa época, alguns meses depois, mas ainda 2015, eu resolvi procurar ajuda espiritual. Então eu voltei a frequentar o centro espírita que eu frequentava anteriormente. E lá, que é o mesmo que eu frequento hoje, eu busquei ajuda
e fiz um tratamento médico. Fui encaminhada para tratamento médico para a questão da gastrite, do refluxo, para tratar essa parte estomacal que estava bem debilitada com todos esses anos já de problemas relacionados a alguma causa emocional. Então eu fiz o tratamento médico lá e melhorei muito, assim, na verdade eu me curei da gastrite, eu não tive mais problema com gastrite e também me ajudou com a ansiedade, porque no tratamento médico a gente recebia também orientações espirituais e isso me auxiliou a lidar com a ansiedade naquele momento, mesmo que eu não soubesse exatamente que eu estava passando, né, por ansiedade e tudo mais. E no início de 2016 eu tive alta do meu tratamento médico, eu estava muito melhor, assim, eu não tinha mais problema no estômago, voltei a me alimentar, né, como eu me alimentava antes, podendo comer o que eu queria, enfim, estava muito melhor. Mas no decorrer do ano eu dei uma piorada em relação à ansiedade e tive as minhas primeiras crises. De fato, eu tive as primeiras crises de ansiedade, mas não era com tanta frequência. Já em 2017 eu passei a ter muito mais crises, tive muito mais e as crises eram piores também. Então o quadro foi piorando e nessa época eu estava trabalhando no centro e eu fui afastada do trabalho espiritual e encaminhada para tratamento de equilíbrio, tratamento espiritual. E foi então, em maio de 2017, que eu finalmente busquei ajuda. Se fosse hoje, gente, tendo o conhecimento que eu tenho, né, a vivência que eu tive, eu teria buscado ajuda muito, muito, muito antes. Eu tive diversos sintomas físicos, diversos sintomas emocionais, psicológicos. Eu tive pessoas me alertando para buscar ajuda e eu não fui buscar, sabe? Eu achava que... Eu não sei o que eu achava, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não tinha conhecimento sobre ansiedade, não se falava muito sobre esse assunto também. Enfim, não sei, eu não busquei antes, mas eu tenho certeza que se eu tivesse buscado, as coisas não teriam se agravado tanto e eu estaria muito melhor hoje. Mas, enfim, essa foi a vivência que eu tive, por isso que eu sempre levanto essa bandeira e sempre insisto com vocês, influencio vocês a buscar ajuda o quanto antes, porque o tratamento vai ser muito mais eficaz, muito melhor se você buscar ajuda logo no início. E muita gente me pergunta qual é a abordagem da minha terapia. A abordagem é psicodinâmica, pautada na psicanálise e essencial para o meu tratamento. Assim, foi muito bom, foi maravilhoso eu ter buscado ajuda. Lá na terapia eu descobri quais são os gatilhos da minha ansiedade, porque eu chegava lá no começo, falava que tinha tido uma crise e eu não sabia o porquê. Eu não entendia, eu não conseguia identificar, pra mim não tinha acontecido nada. E foi que eu comecei a aprender o porquê eu tinha as crises, os motivos, os gatilhos, enfim, gente, é autoconhecimento. Terapia é autoconhecimento. E além disso também, claro, vai te ensinar ferramentas, estratégias para lidar com a sua ansiedade no dia a dia. E sobre o meu diagnóstico, dentro da abordagem da minha psicóloga, ela prefere não dar um diagnóstico fechado para mim, mas sim trabalhar sobre o cuidado que eu tenho com a minha ansiedade, tá? Mas se for analisado teoricamente, eu tenho ansiedade generalizada. Como eu disse em todos os episódios dessa série, eu não sou profissional, eu estou compartilhando a minha experiência. Eu compartilhei com a minha psicóloga o roteiro desses vídeos e ela me explicou sobre essa questão do diagnóstico, sobre ela preferir não me dar um diagnóstico fechado e também sobre a importância da gente não ficar focado no diagnóstico. E sim, a gente focar na nossa dificuldade e na solução de como a gente vai lidar com as nossas emoções e com a nossa ansiedade no dia a dia. Então eu acho que isso é o mais importante, a gente não ficar muito preocupado com isso e lembrando, claro, que só um profissional pode te dar esse diagnóstico. E muita gente me perguntou sobre os sintomas, então além dos que eu já falei anteriormente, né, que foram a gastrite, o refluxo, eu também tive enxaqueca, eu tive problemas de dores nas costas. A minha ansiedade, ela se somatiza no meu corpo e reflete por fases. Então, teve a fase da gastrite, teve a fase do refluxo, teve uma fase que eu compartilhei com vocês, inclusive, que eu tive muitas dores nas costas, tipo, minhas costas travaram. Inclusive, enquanto eu estava gravando um vídeo, fui pro hospital, assim, com muita dor. E na sequência tive enxaqueca também. Eu tenho bruxismo por conta da ansiedade, que é aquele apertamento e você ficar rangendo os dentes. Eu tenho há muito tempo, mas eu descobri
não faz tanto tempo assim. E atualmente eu uso placa, que também ajudou muito, né? Aquele aparelho com a placa, que foi essencial, assim. Antes eu acordava devastada, com dor em tudo. E hoje, com a placa, isso se resolveu. E também é por conta da ansiedade. E também tenho dificuldade para dormir e insônia algumas vezes. Me perguntaram muito sobre insônia. Sim, a insônia é um dos sintomas que podem ser desenvolvidos com a ansiedade. E eu também recebi muitas perguntas sobre como a ansiedade atrapalha o nosso dia a dia e quando buscar ajuda. Acho que uma coisa responde a outra. A gente deve buscar ajuda quando a ansiedade está num alto grau na nossa vida, quando a gente sente muita ansiedade e ela começa a atrapalhar as nossas atividades básicas. Então você passa a não conseguir gerenciar as atividades básicas do seu dia a dia. Quando surge uma situação diferente, algo foge do controle, algo acontece que não estava no planejado, você não consegue lidar com aquilo, muitas vezes você surta, você tem uma crise. Outra coisa que acontecia muito comigo depois de ter uma crise, então, por exemplo, eu tinha uma crise hoje, amanhã eu acordava péssima, assim, tanto sentindo sintomas físicos quanto psicológicos e num estado depressivo. Eu não conseguia fazer nada, só queria ficar deitada na cama. Eu via aquele monte de trabalho que eu tinha pra fazer e eu não sentia vontade, eu não conseguia reagir. Durante as crises, sentia vontade de morrer, eu me sentia esgotada daquilo, de não aguentar mais lidar com a ansiedade. Falei um pouco sobre isso no episódio anterior, que tiveram muitos momentos durante esse mais de um ano de terapia que eu não aguentava mais lidar com isso, que eu não aguentava mais ouvir falar em ansiedade. E outra coisa que a ansiedade atrapalha muito no dia a dia também é quando você tem algo importante, aconteceu isso muitas vezes comigo, de ter algum evento importante, de ter um compromisso e eu passar mal de ansiedade. É algo que extrapola ao psicológico, gente. É algo que reflete no seu físico, você passa mal. Isso aconteceu no dia do meu TCC de maquiador profissional, do curso, né, que eu fiz no Senac. No dia que eu fui fazer o meu TCC, eu fiquei com tanto medo de dar alguma coisa errada, pensando tanto no futuro, né, que a ansiedade é exatamente isso, e também me baseando em experiências passadas, que eu passei mal. Eu praticamente quase não consegui ir, né, até o lugar para fazer o trabalho, porque eu passei mal. Então, é algo que de fato atrapalha na sua vida. Então, puxando esse gancho de como eu falei que muitas vezes me sentia cansada de lidar com isso, durante esse mais de um ano de terapia, eu tive altos e baixos, né? Teve momentos que eu estava bem, tiveram momentos que eu tive muitas crises seguidas, e teve uns 2 ou 3 momentos específicos que aconteceram esse ano de que eu realmente queria desistir do tratamento, queria desistir de tudo. Sei lá do que eu queria desistir, eu só não aguentava mais. Era uma sensação de impotência, de você estar se esforçando para tratar, você se esforçando em mudar seus hábitos, em melhorar questões da sua vida, e você vê que as crises continuavam a acontecer. Então era uma angústia muito grande, o medo das pessoas se afastarem, das pessoas não aguentarem mais lidar com a minha ansiedade. Então era um misto de sentimentos e de esgotamento mesmo. Então, como eu disse nos vídeos anteriores, é preciso sim muita dedicação, muito empenho e muito esforço para esse tratamento. Você também precisa fazer a sua parte, porque às vezes dá a sensação de que mesmo você fazendo não está ajudando, mas é um processo. E hoje, graças a Deus, eu consigo compreender isso. Como eu disse, já faz mais de um ano que eu tô em terapia, né? Comecei em maio do ano passado. E hoje eu estou vivendo o momento mais pleno de todo esse processo. Eu não estou 100%, eu não cheguei na plenitude total, mas nossa, gente, sem comparação de como eu estava um ano atrás e de tudo que eu passei durante esse processo, hoje eu estou muito melhor. Hoje eu tenho muito autoconhecimento, muito mais do que eu tinha antes, muito mais inteligência emocional, e hoje eu aprendi muito de como gerenciar a ansiedade. Muitos me perguntaram sobre julgamento e apoio, né? Esse assunto é um tabu, saúde mental é um tabu e não deveria ser. A gente tem que cada vez mais falar sobre isso. E o YouTube tá aqui pra isso, pra gente falar, para as pessoas
saberem, para as pessoas entenderem, aprenderem sobre isso, aprender a lidar com outra pessoa nessa situação. E, no geral, durante todo esse tempo, eu recebi apoio. Eu recebi apoio de pessoas à minha volta que não entendiam e continuam não entendendo o que é ansiedade, não entendendo direito como isso funciona, mas que mesmo assim elas me apoiaram no tratamento, principalmente por verem que a ansiedade trazia problemas para a parte física, né? Então, quando a ansiedade chega nesse ponto de te trazer problemas pro físico, as pessoas não tem como negar de que isto é uma questão que deve ser trabalhada, né? Então, eu recebi sim apoio, recebi julgamento em alguns momentos, mas posso dizer que a maior parte das pessoas e a maior parte do tempo foi de apoio, graças a Deus. Mas eu sei que não é assim com todo mundo, né? E por isso eu acho tão importante a informação ser propagada para que os outros que não passam pela ansiedade possam auxiliar essas pessoas, porque já é muita angústia, já é muito medo, já é muita coisa para lidar, para ter que lidar ainda mais com o julgamento. E falando um pouco então sobre apoio, que perguntaram sobre o meu namorado, não vou entrar muito nesse tema porque amanhã eu vou trazer ele para conversar com vocês junto comigo e a gente vai falar um pouco sobre a nossa experiência, né? Uma pessoa que está do outro lado lidando com a minha ansiedade e contar um pouco de algumas coisas que aconteceram no nosso relacionamento sobre a ansiedade e também algumas dicas de como você lidar com alguém que passa pela ansiedade, você tem algum relacionamento, seu familiar, amigo, namorado, namorada. Enfim, esse vídeo de amanhã vai ser sobre isso. Então é isso, gente. Eu queria compartilhar minha experiência com ansiedade, alertar vocês para buscar ajuda. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa pra mim aqui embaixo nos comentários, tá bom? Eu queria agradecer a Carol, a minha psicóloga, por tudo, por ela ter sido essencial e por ser essencial no meu tratamento, no meu autoconhecimento, porque como ela sempre diz, a terapia é além do tratamento da ansiedade, né? Então, além de tratar a ansiedade, eu aprendi muito, eu tive muito autoconhecimento durante esse mais de um ano de terapia. Enfim, ela foi essencial para eu estar bem hoje. Todo o apoio, todo o tratamento que ela me deu e por sempre me encorajar e por me elogiar dizendo que eu sou muito dedicada nesse tratamento, ficava feliz porque às vezes eu via que parecia que nada era o suficiente. E o fato dela dizer que eu estava me dedicando àquilo me deixava feliz, que eu percebia que eu estava fazendo a minha parte e que as coisas iam ficar bem. Então, obrigada, Carol. Queria agradecer também a Camila Moreira, que é minha seguidora psicóloga, que me incentivou a falar sobre ansiedade aqui. E especialmente eu queria agradecer a todas vocês. Como eu disse, durante esse período eu passei por muitos momentos de crise, por muitos momentos ruins. E compartilhei alguns deles com vocês lá no Instagram. E sempre, 100% das vezes, eu tive o apoio de vocês. Muitas vezes, depois das crises que eu não queria fazer nada, a única coisa que eu fazia era ler as mensagens de vocês. E me ajudavam muito. O apoio de vocês me ajudou muito todo esse período. Então eu quero agradecer por vocês estarem do outro lado, sempre me apoiando. E quando eu agradeço a amizade e o carinho de vocês, eu também estou falando disso. Eu também estou falando de que vocês estão comigo, inclusive nos momentos ruins. E às vezes que eu não quis compartilhar que eu estava passando por uma crise, e às vezes até gravei vídeo não estando bem, vocês perceberam e vocês vieram perguntar como é que eu tava. Então, assim, eu não tenho como agradecer, gente. Por mais que eu não tivesse ninguém à minha volta, presencialmente, fisicamente, aqui no mundo real, né, me apoiando, eu tenho vocês. Então, isso já é de grande ajuda. Tá difícil. É isso. Não sei como agradecer tanto carinho, tanto apoio nos momentos difíceis e só quero que vocês saibam o quanto vocês me ajudaram e o quanto vocês me ajudam. Então é isso, muito obrigada por tudo, espero vocês amanhã, espero que estejam gostando dessa série, avalie o vídeo aqui, até a próxima, beijo, tchau!